Olá, alunas e alunos do Aprova. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, lá para o comecinho de tudo, para entender como é que nasceram as primeiras grandes sociedades da história. Bora descobrir juntos as raízes de quem a gente é hoje. A ideia aqui é a gente montando esse quebra-cabeça, sabe? Peça por peça. Então, se preparem para a gente desvendar juntos os mistérios de como as primeiras civilizações realmente deram o pontapé inicial. Bom, nosso roteiro está bem organizado em 4 partes. Primeiro, a gente vai investigar a grande virada de chave da humanidade. Depois, vamos sacar por que os rios foram tão importantes. Aí, a gente vê como essas sociedades se organizavam e, para fechar, o que elas deixaram de herança para a gente. Vamos lá. Então, começando pela maior de todas as transformações. Antes de existir cidade, império, pirâmide, a humanidade vivia de um jeito completamente diferente. Vamos entender como é que essa mudança radical aconteceu. Tudo começa lá atrás, na chamada pré-história. Durante o Paleolítico, os grupos humanos eram nômades. O que isso quer dizer? Que eles não tinham casa fixa. Viviam se mudando sempre atrás dos animais para caçar e de frutos para coletar. Eles já dominavam o fogo, tá? E usavam umas ferramentas bem simples, de pedra lascada. E aí, tudo muda. A última era do gelo acaba, o clima fica mais quente, mais estável. Isso cria vales super férteis, perfeitos para plantar. Foi nesse cenário que aconteceu a Revolução Agrícola. Pela primeira vez, os humanos deixaram de só coletar comida para produzir o próprio alimento. Uma mudança, nossa, tão profunda que alterou a dieta e até trouxe novos desafios, como o surgimento de doenças, já que o pessoal começou a viver mais junto. Agora, o mais interessante de entender aqui são as consequências diretas disso. Com a agricultura, não era mais preciso ficar se mudando. Isso leva a um processo chamado sedentarização. E com gente vivendo junta no mesmo lugar por muito tempo, as famílias crescem, as comunidades se expandem e aí surgem as primeiras aldeias, que mais tarde se tornariam as primeiras cidades da história. E onde é que nasceram essas primeiras grandes civilizações? A resposta está na água. Vamos para a nossa segunda parte para ver como a vida simplesmente floresceu nas margens de grandes rios. Essa frase do historiador grego Heródoto resume tudo perfeitamente. Egito, Mesopotâmia, todas elas são chamadas de civilizações hidráulicas, porque a vida, a agricultura, o transporte, a própria sobrevivência, tudo dependia completamente do ciclo das águas dos rios. Sem eles, simplesmente nada daquilo seria possível. Olha só, aqui a gente tem os 2 maiores exemplos, Mesopotâmia e Egito. Os 2 dependiam dos rios, mas de jeitos bem diferentes. A Mesopotâmia, que ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates, tinha que lidar com umas cheias violentas, imprevisíveis, sabe? Já o Nilo no Egito era tipo um reloginho, super regular, e as cheias ainda deixavam um adubo natural ótimo nas margens. Essa diferença na natureza influenciou até a política. A Mesopotâmia era um monte de cidades-estado, enquanto o Egito conseguiu se tornar um império unificado e centralizado bem mais cedo. E por ser uma região mais aberta, mais cobiçada, a Mesopotâmia foi palco da chegada e da saída de vários povos. A gente teve os sumérios, que foram os pioneiros da escrita, os babilônios, com suas leis famosas, os temidos guerreiros assírios e os caldeus. Ou seja, era uma região de constante transformação, bem diferente daquela longa estabilidade que a gente viu no Egito. Bom, a gente já viu como e onde as cidades surgiram. Mas como é que essas sociedades tão complexas funcionavam na prática? Vamos mergulhar agora na estrutura social e política do mundo antigo. A palavra-chave aqui é teocracia. Theos significa Deus e cracia, poder. É um governo baseado na religião. Para eles, não existia essa separação entre Estado e Igreja. O faraó no Egito, por exemplo, não era só um rei, não. Ele era considerado um deus vivo na terra. Então, as decisões dele eram a vontade dos deuses e ponto final. E a economia era organizada pelo que a gente chama de modo de produção asiático. A lógica era simples e poderosa. Toda a terra pertencia ao Estado, que era a figura do faraó. Os camponeses podiam usar a terra para se sustentar, mas em troca tinham que pagar tributos com parte da colheita e ainda prestar trabalho obrigatório nas grandes obras, como templos e pirâmides. Isso é o que chamamos de servidão coletiva. Eles não eram exatamente escravos, mas estavam presos à terra e ao serviço do Estado. E claro, tudo isso se refletia numa sociedade super rígida, bem dividida. Imagina uma pirâmide. Lá no topo, o governante divino. Logo abaixo, a elite de sacerdotes e nobres. Depois vinham os funcionários do Estado, como os escribas.
E lá na base, sustentando tudo, a imensa maioria de camponeses e o número menor de pessoas escravizadas. Nascer camponês significava morrer camponês. Mobilidade social? Praticamente impossível. E chegamos na nossa última parte. Por que a gente estuda esses povos tão antigos? Porque o que eles criaram e descobriram moldou o mundo em que a gente vive hoje. Vamos dar uma olhada nas heranças mais importantes que eles nos deixaram? Olha, o legado deles é gigantesco. Os egípcios, por exemplo, avançaram muito na medicina por causa do processo de mumificação. Os mesopotâmicos nos deram a escrita e a primeira ideia de leis que valem para todo mundo. O alfabeto fenício, bom, ele é a base do nosso alfabeto. Os hebreus introduziram a ideia de um Deus único e os persas criaram um modelo de como administrar um império, que serviu de referência por séculos. Então, um ponto que conecta muitas dessas culturas é, sem dúvida, a religião. Era ela que explicava o mundo. A crença na vida após a morte, por exemplo, foi o que motivou feitos incríveis, como a própria mumificação e a construção das pirâmides no Egito. A vida aqui na Terra era vista só como uma preparação para a eternidade. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensa um pouco. Leis escritas, a crença numa vida após a morte, a ideia de um julgamento final. Muitas das bases da nossa própria sociedade foram criadas por eles há milhares e milhares de anos. O passado, no fim das contas, está muito mais presente do que a gente imagina, né? É isso, pessoal. Espero que essa nossa viagem até as primeiras civilizações tenha sido bem legal e esclarecedora. Bons estudos e a gente se encontra na próxima. A prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir